Uma ação em andamento no Supremo Tribunal Federal pretende dar fim aos incentivos fiscais sobre defensivos agrícolas aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura e outras entidades representativas do setor acreditam que a medida poderia aumentar e muito o custo de produção agrícola aqui no país. Sobre isso, eu converso agora ao vivo com o diretor jurídico da Federarroz, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, o Anderson Belloli. O Anderson já está conectado aqui comigo. Primeiramente, seja muito bem-vindo mais uma vez com a gente aqui ao canal AgroMais. Um bom dia, tudo bem por aí, Anderson? Bom dia, tudo bem? O Anderson me escuta? Não, por enquanto não. A gente vai ajustar aqui o áudio com o Anderson para a gente retomar essa questão. Como eu disse, tem uma ação em andamento lá no STF e a gente vai abordar aqui. Anderson, você está me ouvindo agora? Bom dia. Agora sim. Anderson, te ouço aqui também, você me ouve bem por aí, né? Escuto bem. Não sei se nossa comunicação está muito boa, depois de uma internet ruim, talvez. Acontece, tá tranquilo. Vamos tentar então aqui entrar nesse nosso diálogo, Anderson. Para a gente começar então, hoje, que tipo de consequências o fim dessa desoneração traria à produção de arroz aqui no Brasil, por exemplo? Imagino que poderia haver redução de produção, aumento de preços, tudo isso você imagina que poderia acontecer se de fato esse fim da desoneração acontecesse? Muito bom dia, primeiramente, né, Felipe, telespectadores. Nós estamos muito preocupados como Federarroz em decorrência da tramitação dessa ação e, sobretudo, da forma como ela vem sendo conduzida em termos de debate. Isso porque nós estamos tratando, antes de mais nada, não de uma questão identitária ou de uma questão outra, qualquer no nosso país. Nós estamos falando, em última análise, de uma questão que envolve a alimentação humana, independentemente de qualquer tipo de ideologia política. E no que diz respeito, nós tivemos a oportunidade de participar de uma audiência pública recentemente no STF sobre esse assunto. Nós não temos dúvidas que, e esse é um efeito normal de um aumento de custo, e quando se tira essa desoneração dos agroquímicos, que ela é feita justamente para que se produza alimentos, num país que tem uma estrutura ruim, num país que tem um custo de produção muito alto, para que se produza alimentos, como no caso do arroz, entre outros tantos, com um custo mais adequado, sobretudo para que chegue no consumidor, um consumidor extremamente vulnerável, de maneira a ter condições de ser adquirido pela nossa população, como é o caso do arroz. E quando se vai aumentar o custo de produção do produtor de arroz no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, evidentemente que isso vai reverter num custo maior ao consumidor e, sobretudo, né, Felipe, isso que é importante destacar aqui, isso pode reverter no quê? Numa diminuição, com um custo maior, da área plantada de arroz. Hoje o custo nosso hectare é de 14, 15, 16 mil reais por hectare. Se esse custo ficar ainda maior, muitos produtores vão migrar para uma outra cultura mais rentável, como é o caso da soja. E, evidentemente, nesse balance, né, de menos oferta para uma demanda existente, o custo aumenta. E o que nós temos aqui, evidentemente, é um custo do arroz, sobretudo nos próximos anos, talvez chegando, caso essa ação tenha procedência, a um custo muito maior ao consumidor. Para quem está nos assistindo entender, num efeito prático, de uma maneira prática, que tipo de benefícios essa desoneração traz hoje para a cultura do arroz? Que tipo de insumos, produtos a cadeia de arroz faz uso, se valendo dessa desoneração, por exemplo? Como eu acabei de referir, o custo do hectare do arroz é de 14, 15, 16 mil reais por hectare. Então, é um valor absurdamente alto, uma das culturas mais caras, entre aspas, do Brasil, não há dúvida disso. E como essa ação ela busca onerar não só IPI como ICMS, isso vai ter um impacto de até 25%, Felipe, nesse custo de produção que já é altíssimo. Então, o que nós vamos perceber na prática no Brasil? O país que tinha, há cerca de 20 anos atrás, 3 milhões e meio de hectares plantados de arroz, hoje tem apenas e tão somente 1 milhão e meio aproximadamente. Sendo que desse 1 milhão e meio de hectares, 850, 900 mil hectares é no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que nós percebemos? Né? Que o custo do arroz, para sua baixa rentabilidade nos últimos 20 anos, vem diminuindo em termos de área plantada. Então, com o aumento de custo,
de 20%, 25% em IPI, ICMS, a tendência é que essa área caia ainda mais. Isso vai reverter no quê? Vai reverter, evidentemente, na insegurança alimentar no país, no que diz respeito a este arroz produzido aqui. Isso vai onerar o consumidor. E o que me preocupa ainda mais, como um técnico aqui, pensando, né, no bem comum, no interesse público da população brasileira. A partir de uma diminuição de oferta do nosso arroz produzido aqui, que passa, né, os seus químicos que passam pelo IBAMA, pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, toda uma burocracia para que esses insumos aplicados nessa produção desse alimento possam ser levados ao consumidor, nós passaremos, com essa redução de oferta, a importar arroz, isso já foi dito, né, no STF nessa semana, nós passaremos a importar arroz de países como Tailândia, como Vietnã, que não possuem esse cuidado todo com os fitossanitários, por exemplo, defensivos, que são colocados no seu produto. Ou seja, é muito mais nocivo à saúde pública do consumidor brasileiro que se passe a consumir, então, um produto dessa pertinência, dessa importância, de outros países que não aquele que é produzido aqui no Brasil. Pensando no agronegócio como um todo, essa medida poderia inviabilizar de fato a produção para muitos agricultores, principalmente pequenos agricultores que fazem uso, né, dessa desoneração. Isso inviabilizaria a atividade e isso é um fator muito importante que precisa ser levado em consideração, né? Não só na cultura do arroz, mas no agronegócio como um todo, não? Felipe, a tua colocação ela é extremamente importante. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul nós temos cerca de 7, 8 mil produtores de arroz. Desses 7, 8 mil, 50% são pequenos produtores. Nós temos a mais absoluta convicção que esses produtores, né, com esse aumento de custo, não terão condições de se manter na atividade. Então, isso, né, é importante dizer, porque, assim, além de prejudicar de forma macro, o Brasil como um todo, em termos de menos tributo, em termos de um custo maior ao nosso consumidor. Nós temos um problema social maior do que aquele que já enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul, em decorrência das enchentes que tivemos aqui, né, que devastaram boa parte do nosso estado, com sem número de produtores inviabilizados economicamente. Então, esse debate, da forma como está sendo conduzido, de maneira ideológica, né, sem levar em conta o plano de fundo, nós estamos falando de alimentação humana, poderá causar um problema aqui no Rio Grande do Sul ainda pior, por exemplo, do que nós já enfrentamos, e isso, não tenho dúvida, vai se estender para uma série de outras culturas que não, evidentemente, só do arroz. Bom, queria só para a gente finalizar, amarrar aqui então, deixar registrado a sua expectativa para o andamento dessa questão lá no STF, para o voto do ministro Fachin, por exemplo, após essa audiência pública, sua expectativa? Nossa expectativa, né, é que esse debate seja encarado de maneira técnica, repito, levando em consideração que nós estamos falando não de um benefício à indústria dos agroquímicos, nós estamos falando de um benefício fiscal, uma desoneração para o produtor rural de maneira geral que produz alimentos. E nós estamos falando aqui somente da soja, que é exportada muitas vezes no Brasil, mas que é de extrema importância. Mas estamos falando de inúmeras culturas que, em muitos locais desse país, o que nós temos, infelizmente, é apenas tão somente agronegócio. Então, nós precisamos levar em consideração esse grande pano de fundo, é um debate muito mais profundo do que pode parecer. Espero, só para finalizar, Felipe, que a conexão tenha ficado boa aqui, porque me parece, uma dificuldade bastante grande de internet, pelo menos para mim aqui. Ficou ótimo, a gente conseguiu levar essa entrevista aqui sem nenhum probleminha técnico, ficou 100%. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente aqui hoje, viu? Mais uma vez, sempre parceiros nossos aqui. Muito obrigado mesmo, um ótimo fim de semana e até a próxima, Anderson. Eu que agradeço pela oportunidade e até a próxima.